Olá, meus queridos, tudo bem? Tem muito tempo, né, que eu não venho por aqui nesse canal, que eu não gravo um vídeo novo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, mas estou gravando porque muitos dos meus alunos da PUC Minas, do primeiro período, têm assistido os vídeos aqui de Teoria do Estado para poder revisar para a prova. E essa semana nós teremos uma prova e falaremos aqui nesse vídeo hoje sobre as mudanças que vieram com a emenda 131 para a Constituição em 2023, que alteram as circunstâncias de perda de nacionalidade do artigo 12 da Constituição. É importante falar sobre isso porque a gente vai ter situações hoje que não são mais previstas como perda de nacionalidade, que antigamente em vídeos aqui estavam previstas justamente porque era legislação em vigor até então. Esse canal foi um canal que eu fiz com muito carinho durante a pandemia para fazer revisões para os meus alunos, que a gente estava distante, para se aproximar um pouco, mas quem sabe eu não animo agora a voltar a fazer alguns vídeos de revisão e de alguns assuntos que sejam relevantes para poder contar para vocês. Eu agradeço também aqueles que não são meus alunos, né, e que vêm aqui e que comentam os vídeos e falam, fico feliz de poder contribuir com a cultura jurídica e o aprendizado de todos vocês. Bom, então vamos ao assunto da aula de hoje. Artigo 12, parágrafos 4º e 5º da Constituição foram alterados pela Emenda Constitucional 131 de 2023 e hoje não existe mais a possibilidade de brasileiros natos perderem automaticamente a sua nacionalidade em função de terem adquirido outra nacionalidade sem justificativa plausível prevista na Constituição. Hoje eu brinco com os alunos que o Estado brasileiro não está mais tão ciumento assim. Ele prima pela possibilidade do brasileiro adquirir outras nacionalidades e manter também a sua nacionalidade brasileira. Mas vamos ver quais são os casos de previsão de perda de nacionalidade. Estou olhando aqui para baixo porque estou com a minha Constituição. Essa aula é uma aula rapidinha que eu estou gravando e vou ler com vocês o texto atualizado. Lembrem-se sempre de estudar a Constituição consultando a lei atualizada, a Constituição atualizada e todas as leis atualizadas. Uma boa dica é procurar no site do Planalto, né? Você joga lá o artigo de lei e consulta no site oficial. Mas vamos lá, que esse aqui está atualizado por enquanto. Bom, artigo 12, parágrafo 4º da Constituição vai dizer o seguinte: será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesse caso, nós temos, no inciso 1º, a previsão de perda de nacionalidade por cancelamento de naturalização, que significa que esses que podem perder a nacionalidade referentes ao inciso 1º do parágrafo 4º são só brasileiros naturalizados. E são dois os motivos. Pode-se perder caso a naturalização tenha ocorrido com fraude nesse processo, então ela poderá ser cancelada, ou em situações em que a pessoa seja condenada por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Em ambos os casos, a Constituição deixa clara que essa decisão tem que ser efetivada por sentença judicial, justamente para se resguardar os princípios constitucionais processuais do devido processo legal que incorporam contraditória, ampla defesa e isonomia. Então, primeira hipótese, brasileiro naturalizado que tenha fraudado o processo de naturalização ou então que tenha atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático pode ter cancelado a sua naturalização por sentença judicial. A segunda hipótese, ela vai tratar de todos os brasileiros e ela vai dizer assim: será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, inciso 2º do parágrafo 4º, fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patridia. Nesse caso, especificamente, o brasileiro nato pode pedir para deixar de ser brasileiro desde que ele tenha outra nacionalidade. Porque aqui também se determina o quê?
que se ele não tiver outra nacionalidade, ele será apátrida, ou seja, ele não vai ter nacionalidade. E aí o Brasil não vai conceder o pedido, né, de cancelamento de nacionalidade feito pelo brasileiro nato. Nesses casos é importante entender que o brasileiro ele tem o direito, se quiser, de pedir para deixar de ser brasileiro, desde que não se torne apátrida, justamente porque a nacionalidade tem a ver com essa vontade de ter o vínculo com aquele estado, né? Então, não é muito interessante se fazer o pedido de perda de nacionalidade, mas existem situações que pode ser que a legislação de outro país exija que ele não tenha outra nacionalidade para poder ter a emissão de um visto, a concessão de uma naturalização. Então, dependendo das circunstâncias, ele pode fazer esse pedido, desde que tenha outra nacionalidade. Professor, e se ele se arrepender? Se ele perceber, sentir falta do Brasil e quiser voltar a ser brasileiro? O parágrafo 5º foi acrescentado pela emenda 131 de 2023 e vai dizer: a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2, parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Então, o parágrafo 5º está dizendo, se for brasileiro nato, que é só em situação de nacionalidade originária, e ele tiver deixado de ser brasileiro por pedido que ele mesmo fez, se ele se arrepender, ele vai poder pedir para voltar a ser brasileiro, desde que seja nato, que dentro dos termos da lei isso será concedido a ele. Professora, e se for naturalizado e tiver pedido o cancelamento da naturalização? Ele pode voltar a ser brasileiro? Pode, mas aí ele vai ter que fazer o processo de naturalização novamente e dependerá do cumprimento da lei e do ato discricionário do Estado. Agradeço a atenção de vocês. Foi uma mini revisão rapidinho aí só para o pessoal que vai fazer prova, mas depois me falem se vocês querem que eu faça mais vídeos, fale de outros assuntos. Quem sabe eu não animo, não é mesmo? Muito obrigada, tudo de bom, um beijo no coração. Tchauzinho!